Oi, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de português. Pega a apostila para tia Fer na página 53. Vamos, pessoal, acorda, pega lá a apostila. Palavras com R e dois R's. Leia o nome dos personagens da fábula O Burrico Cantor. Burrico e canário. Nessas palavras, o som representado pelas letras R e dois R's é igual ou diferente? Vou ler de novo, ó. Burrico, canário. Diferente, não é? Por que às vezes as palavras apresentam somente uma letra R e em outros casos coloca duas? Porque como ele representa som diferente, às vezes, no começo, né, no caso aí, no começo da palavra, o R é forte. No meio, para ficar forte, a gente tem que pôr dois R's, não é? Então, o que vai acontecer? A letra R, como ela tem som diferente, mas vai depender do lugar que ela está na palavra, tá? Então, o som da letra R depende do lugar que ela ocupa na palavra, tá bom? Número 2. Complete as palavras com R ou dois R's. Cachorro tá no meio. Para ficar forte, tem de colocar dois. Parede. Re não é forte. Se fosse parede, ia ser dois. Então, é um R só. Cigarra. Cigarra. Dois R's. Corrida. Dois R's. Caracol. Um só, tá fraquinho, não é? Garrafa. Dois. Barata. Tá fraquinho, então eu ponho um só. Barraca. Dois R's. Essa atividade é na 53. Vamos para 54? Recorte as palavras no fim da página e colhe-as abaixo da ilustração correspondente. Então, nós vamos recortar essas palavrinhas que estão aí embaixo e vamos colar ela embaixo de cada desenho. Nós vamos ver qual é o desenho e ver qual a palavra que dá certo para colocar embaixo. Lembrando que tem que ser pouquinha cola para não fazer lambreca na apostila, tá bom? É 2 pinguinhos de cola só, senão fica tudo feio a nossa apostila. Qual é o primeiro desenho? A mãe tá fazendo carinho, então eu vou recortar a palavrinha carinho e vou colar ali. Embaixo, carrinho. Então, carinho, eu vou pôr em cima e carrinho embaixo. Qual a diferença dessas duas palavras? Carinho, o R tá fraquinho, né? Então, é um R só. Carrinho, são dois R's, não é? Carreta, re, são dois R's. Careta, um R só porque tá fraquinho. Muro, muro, um R só. Murro, tá forte, são dois. Número 4. Releia a palavra a seguir e circule as letras que aparecem antes e depois do R. Burrico. O que vem antes dos dois R's? O U. E depois o I. Então, as letras que a tia Fer só fez o risquinho, porque para a tia Fer circular, tampa todas as letras, tá bom? Vocês podem circular, normal, tá? As letras que você circulou são duas vogais, duas consoantes ou uma vogal, uma consoante? Duas vogais, isso mesmo. Agora, a gente vai para a página 55. Para representar o som do R forte entre duas vogais, usamos a letra R duas vezes, como a gente falou no carrinho, no burrico, não é? Já agora, vamos ver aqui na atividade 5. Na palavra a seguir, o som do R, o som representado pela letra R também é forte, mas aqui ela não se repetiu. Por que será? Vamos circular a letra R na palavra? Rádio. A letra que a gente circulou está no início, no meio ou no final? No início. Então, sempre que o R estiver no início, ele vai representar um som forte. E a gente só pode colocar um R.
tá? Não existe nenhuma palavrinha que começa com 2 R's, tá bom? A gente só vai colocar 2 R's quando a palavrinha estiver no meio da palavra entre 2 vogais, tá bom? Como é o caso que a tia Fer falou do carrinho, né? Ou da carreta. Para ficar forte no meio, tem que colocar 2 e tem que ter entre 2 vogais. Já no começo, não precisa colocar 2, porque ela é a primeira, ela já é forte, tá bom? Aqui tá pedindo nesse quadrinho aí, pra gente escrever outras palavras que comecem com R, tá? A tia Fer vai colocar aqui, mas vocês podem colocar outro, tá bom? A tia Fer colocou, ó, rainha, rei e rua. Vocês podem colocar outras que vocês quiserem, tá bom? 6. Leia em voz alta as palavras a seguir. Honra e hora. Nesse caso, a letra R representa o mesmo som ou som diferente? Honra, hora, diferente, não é? O que está acontecendo, será que nessas duas palavras? A gente falou que quando tiver no meio, para ficar forte, eu tenho que pôr 2, não é? Então, se eu fosse ler ali, eu ia ler honra. Só que tem alguma coisinha diferente aí nessa regrinha. Vamos ver? Separe as sílabas e circule as letras que vêm antes do R. Honra e hora. O que vem na primeira aqui antes do R? A letra N. E na outra? O O. Então, vamos continuar aí na 56 que a gente vai descobrir por que tá forte na palavra honra e fraquinho na palavra hora. Coloca lá para a tia Fer na 56. Agora leia essas palavras. Enrolar, melro, Israel. Pinte as letras que aparecem antes e depois do R nessas palavras. Essas letras são na ordem em que aparecem. Então, primeiro, vamos pintar. A tia Fer vai só fazer um risquinho embaixo. N e O. L e O. S e A. Então, N-O. O N é uma consoante e o O é uma vogal. Na segunda palavra, o L é uma consoante e o O é uma vogal. Na última palavra, o S é uma consoante e o A é uma vogal. Então, essas letras são na ordem que aparece 2 vogais, 2 consoantes, uma vogal, uma consoante ou uma consoante e uma vogal? A gente já falou que é uma consoante e uma vogal, não é? Então, tem uma regrinha aí. Quando aparecer no início da sílaba e depois das letras N, L, S, o R representa som forte. Então, ó, no início da palavra rato, rua, rei, rainha, é um R só e é forte. E quando ela estiver no meio, tá? Mas se ela tiver depois da letrinha N, no caso de enrolar, L, no caso de melro, e S, no caso de Israel. Ela vai ser forte e vai ser uma só. O som vai ser forte, mas ela vai ser uma sílaba, uma letra só, para ficar forte, tá bom? Então, quando ela tiver entre 2 vogais para ficar forte, tem de colocar 2. Quando ela tiver antes do N, do L e do S, para ficar forte é uma só, tá bom? Atividade 8. Copie na coluna correspondente as palavras do quadro abaixo. Serrote, roupa, enrolar, rua, carruagem, rede, corrida, enraizado, rosa, enriquecer, genro e beterraba. Aqui a gente tem um quadrinho de palavras e do lado de cá a gente tem, tá separadinho nesse quadro, né? Ó, no finalzinho da página 56. Primeiro eu vou copiar com 2 R entre vogais, depois com R entre uma consoante e uma vogal, e depois com R no início de palavras. Então, serrote, 2 R's, eu vou copiar na primeira coluna. Roupa, tá começando, eu vou copiar na terceira. Enrolar, tá antes do N. Desculpa, depois do N. É na coluna do meio, porque tem uma consoante e uma vogal. É forte e é um só.
Vou colocar na coluna do meio. Rua, na última coluna, porque começa com R. Carruagem, na primeira. Rede, na última, porque começa com R. Corrida com 2 R's no meio. Enraizado, tá antes do N. Tá depois do N, então é um R só. Vou copiar na coluna do meio. Rosa, começa com R no início. Vou colocar ela na terceira coluna. Enriquecer, tá depois do N, então é na coluna do meio, que é uma consoante, uma vogal. Genro também. E beterraba na primeira coluna, que é com 2 R's. Então, eu vou fazer a primeira coluna, todas com 2 R entre vogais. Aqui, todas estão depois do N, e na última elas começam com R, tá bom? Agora, a gente vai para a página 57. Complete as palavras com R ou 2 R's e depois copie-as. Então, a gente vai completar a palavrinha e depois copiar embaixo, tá? Se vocês quiserem copiar com letra cursiva, tá bom? Barriga, 2 R's. Pirata, um só, tá fraquinho. Macarrão, 2, tá entre vogais, ó. Marreco, de novo, 2 que tá entre 2 vogais. Caramujo, um R só, tá fraquinho. Máscara, um R só. Coruja, um R só. Então, vocês podem copiar embaixo, né, de cada desenho, nesse quadrinho, o nome da palavra que você completou. A tia Fer fez de forma aí, porque não tem jeito de fazer cursivo aqui no computador. Vocês podem fazer cursivo para dar uma treinadinha, tá bom? Atividade 10. Agora, elabore frases com essas duas palavras, barriga e coruja. A tia Fer vai fazer uma só, vocês vão fazer duas, tá bom? E vocês podem fazer diferente da tia. A barriga cresceu. Uma frase. Coruja. A coruja é colorida. Vocês não podem esquecer do parágrafo, da letra maiúscula e da pontuação final, certo? Tem 2 linhas aí, dá para fazer uma frase em cada linha, a não ser que a frase seja muito grande, aí dá para fazer uma só, tá bom? Como a tia Fer fez frase pequenininha, dá para fazer 2, tá? Agora, a gente vai para 58. Aqui nós temos uma cruzadinha. E a gente vai completar as palavras com R e 2 R's. Número 1, rua. 2, cachorro, isso mesmo, cachorro. 3, garrafa. 4, carruagem. 5, números gangorra. 6, relógio. 7, rato. 8, rosa. E 9, roda. Terminando de fazer a cruzadinha, vocês vão escrever as palavras com R do lado de cá e com 2 R's do lado de lá. A tia Fer não vai completar aí, vocês vão olhar na cruzadinha e vai copiar e completar aqui no quadro, certo? Vamos parar por aqui. Até daqui a pouco. Tchau, um beijo.